DAD, Departamento de Audiovisuais da Canção Nova, apresenta O Impossível Ele Pode Realizar, de Braz Oz. Livro da editora Canção Nova, leitura Braz Oz. Apresentação. Superação. Como é bom ouvir, ver, presenciar situações e conhecer pessoas que experimentaram na pele esse processo intermitente da vida. Apresento esse trabalho com uma profunda alegria, pois sou testemunha ocular do que Deus já fez na vida deste amigo e irmão Braz Oz. Quando o conheci, logo percebi que se tratava de um homem em processo de restauração, tanto física quanto no emocional, incluindo sentimentos, comportamentos e atitudes. Hoje, depois de anos de profunda amizade e maravilhosas partilhas, me regozijo com cada nova inspiração que Deus lhe concede, pois elas são experiências de extração do sumo da misericórdia divina em sua vida. Certamente, este livro trará muitos a certeza de que o impossível ele pode realizar. Prepare-se para que essa certeza invada seu coração e o faça viver, de fato, a maior aventura de sua existência, a conversão. Acredite, existe um plano de Deus para a sua vida, pois Ele não desiste de ninguém. Dunga, Comunidade Canção Nova. Palavras iniciais. Permita que eu me apresente. Sou Braz Antônio Oz, um caipira natural de Vila Valério, Espírito Santo. Tenho 43 anos e sou o nono filho de 11, de uma família simples de agricultores católicos. Desde criança, a arte sempre esteve presente em minha vida. Isso certamente contribuiu para que eu me tornasse o que sou hoje, músico instrumentista, compositor, cantor, produtor musical e pregador do Evangelho. Sou um homem de família, casado com Renata Coelho Caldas Oz, pai de uma filha, Sofia Caldas Oz, e membro da comunidade católica Canção Nova. Este audiobook é basicamente minha vida, e eu convido você a entrar, ficar e sentir-se bem à vontade. Por meio desses detalhes das minhas próprias confissões, você será levada a um verdadeiro bate-papo comigo. Espero que esse audiobook seja para você tão prazeroso ouvi-lo quanto me foi o processo de escrever. Sinta-se em casa. O começo de tudo. Era primavera, 26 de setembro de 1969. Era uma sexta-feira. Os Beatles estavam lançando o álbum Abbey Road no Reino Unido. Em outro continente, mais precisamente no Brasil, em um lugarzinho chamado Córrego Solidão, no distrito de Vila Valério, cidade de São Gabriel da Palha, no Espírito Santo, uma casinha de estuque ou pau a pique abrigava um humilde casal de agricultores e seus 8 filhos. 8 até aquela sexta-feira. No sábado, o número já seria maior. Católicos iam juntos à missa aos domingos e festas, como de costume. Eram unidos e viviam uma vida simples e cheia de esperança. Na casa não havia luz elétrica nem água encanada. O banheiro era basicamente constituído de uma privada e nem jornal tinha. Minha mãe sempre falou que éramos todos felizes e que, em meio às dificuldades da vida, Deus sempre garantiu que não nos faltasse o essencial. Bom, se a mãe falou, está falado. Mas eu tenho lá minhas dúvidas. Apesar do Reino Unido estar em polvorosa com o lançamento do 12º disco daquela que seria uma das maiores bandas de todos os tempos, aquela seria para a família uma tarde de sexta-feira comum. Ou seria, se a mãe não estivesse prestes a ganhar um bebê. Pai! O grito surgiu de repente e quebrou a tranquilidade típica do interior. O bebê vai nascer! Chama a parteira! Corre! E lá se foi o pobre agricultor,
às pressas, montada em seu pangaré, buscar a dona Rondina, a parteira. A confusão, enquanto isso, reinava na casa. Os meninos e meninas, meus 8 irmãos, e o nono, o vovô, falavam todos ao mesmo tempo, sem contar os barulhos do Fiel, o cachorro, do gato, que era só gato mesmo. Gato na roça normalmente não tem nome. E do louro, o papagaio. Será que vai ser homem ou mulher? Alguém perguntou. Será que vai morrer também ou vai nascer vivo? Questionou o outro. Cala a boca, menina, e reza, respondeu a irmã mais velha. E o nome? Qual será o nome? Essa era a única das perguntas que já tinha resposta. A mãe já determinara que, se nascesse um homem, seria chamado Braz Antônio Oz. Braz em homenagem a São Brás, porque o Toninho, um dos meus irmãos, não morrera engasgado ao engolir, um dia, um osso de galinha. Antônio, porque o pai era devoto de Santo Antônio. E Oz, porque diz a convenção que temos que colocar na criança o sobrenome do pai. Portanto, Braz Antônio Oz. Eu. Os gritos das crianças enchiam o ambiente, quando uma outra voz se elevou e se destacou das demais. Seu Honório, traz água quente e os panos molhados porque o bebê já está chegando. Era a voz da parteira, avisando que não faltava muito para o número de crianças da casa chegar a 9. Logo escutou-se lá de dentro do quarto um choro de bebê, seguido do esperado anúncio. Nasceu! É homem, seu Honório! Avisou a parteira, e que só serviu para aumentar o volume dos berros da criançada e para transformar a expectativa em uma grande comemoração. Coitado do pai. Ué, coitado? Coitado por quê? Coitado mesmo daquela outra dona, a dona Maria Nícia, a minha mãe, que, cheio de medos e dores, acabara de, pelas mãos da dona Rondina, dar à luz ao seu 9º filho. E esse mesmo filho, 42 anos depois, faria-se escritor e narraria sua própria vida por meios de confissões, detalhes em um audiobook recheado de contos, de prosas e poesias. Umas palavras. O que é essa tal felicidade? O que é ser feliz? Traduzo por felicidade tudo aquilo que fica guardado na memória do coração e que às vezes nos faz até chorar. Chorar de alegria, dor, tristezas ou saudades. Até mesmo Jesus chorou diante da notícia da morte de seu amigo Lázaro. Como vemos no Evangelho, Jesus teve lágrimas. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35. E se até Jesus chorou, eu pergunto, por que algumas pessoas ainda insistem em esconder os sentimentos e em demonstrar dureza diante de situações capazes de emocionar ou de causar dor e saudade? Certa vez publiquei um artigo no qual escrevi saudade com L, e logo vieram as críticas dos amantes do português correto. A palavra saudade é um termo tão complexo quanto o sentimento que representa, para o qual nem existe tradução. Ao mesmo tempo, ela pode ser doce ou salgada, alegre ou triste. Uma miscelânea de sentimentos difíceis de definir. Sei que nem de longe isso parece uma justificativa para o meu erro, mas não lhe parece que, mais importante do que julgar um lapso ortográfico ocasional, deveríamos nos preocupar com a negligência do sentimento em si? Por que as pessoas tentam minimizar a saudade, quando ela é a comprovação de que amamos e fomos felizes? Isso é um erro grave. Quanto ao meu erro, não o nego, mas sou um homem, sou humano, possível de erros, que aprende constantemente com os detalhes da vida. E os detalhes? Os detalhes são oportunidades únicas de sermos felizes pelas pequenas coisas, sendo autênticos. E os erros? Perdoemos os erros. Errar é a melhor forma de aprender na prática e pode ser mais um presente da vida para vermos no espelho o que realmente somos e sermos felizes, assumindo nossas misérias e confessando-as a Deus, a nós mesmos ou aos outros. Se reconhecermos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Você pode ser feliz como você é. Basta acreditar.
vendedor de sonhos. Eu estava em frente a uma livraria de São Paulo, em plena Avenida Paulista, observando da calçada os livros que, por mérito, repousavam confortavelmente na vitrine. Romances, crônicas, poesias, histórias reais e fictícias gravadas em papel, sonhos transcritos por seus autores famosos ou desconhecidos, mas realizados em seus sonhos de chegarem a ser artistas da literatura. Em meio aos barulhos da rua, eu me perguntava quais seriam as suas origens, suas histórias, os caminhos percorridos que os levariam a ser imortais na memória de seus leitores e nas páginas de suas obras. No interior da loja, uma TV exibia um filme com uma trilha sonora que me arremessou às minhas lembranças e desencadeou uma saudade das minhas origens tão intensas que, por um instante, quase se traduziu em lágrimas. Como se o tempo parasse, não percebi mais nada ao meu redor. E, prestando atenção à letra da música que tocava, me vi. Vi naquela canção um pedaço da minha história. Na letra da trilha sonora do filme, que despercebido passava na TV, no interior da loja, e narrava na íntegra a minha história. Enquanto a música tocava, eu vi um menino, um vendedor de picolés que passava entre as pessoas na calçada, e ouvi seu grito. Ele seria o responsável por retirar do baú trancado na minha memória mais um capítulo do livro da minha vida. «Ei, picolé!» gritava o menino, sobrepondo-se à balbúrdia urbana. Era um grito que mais se parecia como um outdoor que dizia: «Por favor, me ajuda a levar o almoço de amanhã para minha casa.» «Ei, moço, compra um picolé para refrescar o seu dia.» Olhei para ele, dei e ganhei ao mesmo tempo um sorriso. Comprei um picolé. Distraído, saí caminhando com ele e começamos a então conversar, bater um papo em meio ao caos característicos da poética Avenida Paulista. «Sabe, garoto, quando eu era menino como você, eu também já vendi picolés.» «Larga a mão, tio!» respondeu ele cético. «Como um vendedor de picolés como eu pode se transformar em um homem engravatado como o senhor?» É que além de vender picolés, cara, eu vendia sonhos», disse a ele. «Como assim? O senhor também já vendeu picolés?» Ele perguntou, agora demonstrando uma surpresa. «Sim, picolés, limão, laranjas, ferro-velhos e sonho.» Eu listei e comecei a contar essa parte da minha vida para ele. Era a minha história. Eu tinha uns 8 anos. Na verdade, eu comecei mesmo com 7, quando descobri que já podia ganhar um dinheirinho honesto, assim como você, e começar a trilhar um caminho de sucesso para o futuro. Eu disse ainda: «É que quando eu era pequeno, era o responsável lá de casa para comprar pão todos os dias. E certo dia, ao passar por uma construção, uns moços que trabalhavam lá me pediram para comprar uns sonhos para eles.» «Espera aí!» O garoto então interrompeu a narrativa, desconfiado, e disse: «Sonhos? Sim, mas eram sonhos de padaria», expliquei a ele. Eu disse para aqueles homens que eu compraria sim, mas eles teriam que me pagar para que eu fizesse esse favor. E foi assim que começou o meu primeiro negócio. Eu comprava 10 sonhos, cobrava uma comissão de 2, comia um e vendia o outro. E foi assim. Desse pequeno trabalho nasceu a ideia para meu próximo empreendimento, que foi vender picolés assim como você. Só que, junto com a caixa de picolés, eu levava também os sonhos, sem falar nos pedaços de ferro velho que tinha na construção e que eu descobri que também poderiam garantir alguns trocados. Com o passar do tempo, minha mãe me disse que, se eu quisesse, poderia ajudar a melhorar o meu negócio. E isso muito me interessou. Ela me instruiu a comprar trigo e óleo para fazer umas casquinhas que eu poderia vender junto aos sonhos e picolés para os moços daquelas construções. Foi minha mãe quem sempre me impulsionou a nunca deixar de sonhar e não ter medo de expor meus sonhos a Deus e a quem interessasse saber deles. Assim foram os primeiros passos da carreira de sucesso de um menino como você, cara, que nunca deixou de sonhar e de vender seus sonhos para as pessoas. E eu disse ainda a ele: «Sabe, garoto, hoje esse cara engravatado, como você disse, é um músico profissional. Já gravou CDs, participações em DVDs, é casado, trabalha em uma televisão e mais um monte de outras coisas. Se você quiser, pode fazer dessa história a sua. É só ter força de vontade, ser sempre honesto, conversar sempre com Deus, nunca desistir, nunca parar nas dificuldades ou barreiras
que se apresenta ao longo da vida e saber que o futuro é para quem tem coragem de voar alto e nunca deixar de sonhar. Nos negócios ou em um empreendimento, uma única coisa é certa: em algum momento, algo vai dar errado. Se você decidir parar no erro, saiba que o negócio ou seu empreendimento já acabou ali. Se optar por recomeçar, você verá que, por ter errado uma vez, logo será mais fácil acertar. É só não repetir o erro e você será um grande empreendedor, um vencedor. Dentro da palavra impossível está também a palavra possível. E além disso tudo, existe um versículo na Bíblia, um dos meus prediletos, que nos dá esta confiança. Pois a Deus nada é impossível. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, 37. Pois a Deus nada é impossível. Nunca desista dos seus sonhos e nunca deixe de acreditar em si mesmo, porque Deus sempre vai acreditar em você. Não esqueça, no entanto, que Ele nunca fará por você o que você pode e deve por si mesmo. Ele sempre irá abençoá-lo. Acredite, seja sempre honesto, faça sempre a sua parte e Deus fará sempre a dele. Nem sempre o seu tempo é o mesmo que o nosso. Mas lembre-se, Deus não demora, Deus capricha. Seja feliz hoje com o pouco que você tem e o que você faz, porque o futuro a Deus pertence. Sabe, e apesar disso você ainda pode ajudá-lo, fazendo a sua parte, não desistindo e alimentando a sua fé. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.